bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Sobre nós teu sopro, reunidos neste
santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer. Súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Bendito Rei Salvador, Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito Rei Salvador. Bendito Rei Salvador, Deus bendito Rei Salvador. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus.
Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao culto desta noite. Nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Acompanhe conosco a leitura desse texto. Esse texto nos fala a respeito de confissão, de arrependimento. Nós queremos iniciar o culto dessa noite buscando o perdão de Deus, pedindo misericórdia do Senhor. E o texto diz assim, Provérbios 28, 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse texto nos mostra claramente o que o pecado faz quando nós o acolhemos em nosso coração. Diz o texto que quando nós encobrimos as nossas transgressões, nós não prosperamos, mas quando nós confessamos e deixamos, alcançamos misericórdia. Este é o caminho que a palavra de Deus apresenta para obter o perdão do Senhor. Confessar e deixar. Mudança de vida, mudança de comportamento. Nós vamos orar neste momento, pedindo o perdão de Deus, buscando a misericórdia do Senhor, confessando o nosso pecado e alcançando, segundo a palavra do Senhor, a misericórdia dele. Porque é por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Oremos ao Senhor, curve a sua fronte aí onde você está e busque ao Senhor neste momento em oração. Querido Deus, queremos nesta hora, Pai, em cumprimento à Tua palavra, Deus, em obediência a esta palavra, queremos, ó Deus, pedir o perdão do Senhor. Queremos confessar, ó Deus, que somos pecadores, falhos, imperfeitos, que carecemos, ó Deus, do Teu perdão, que sem o Senhor nada somos, que sem o Senhor nada podemos fazer, que é no Senhor que nós nos movemos e existimos. Ó Deus, oramos, ó Deus, como aquele publicano, pedindo, ser propício a nós, pecadores. Veja se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno.
Queremos prestar a Ti um culto que agrade o Teu coração. Queremos, ó Deus, que no abrir dos nossos lábios, no meditar do nosso coração, sejamos agradáveis a Ti, o Senhor Deus Santo, Todo-Poderoso. Recebe-nos, ó Deus, na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos, ó Deus, por misericórdia. Nós te pedimos, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Seremos nesse momento edificados com uma canção que será cantada pelo nosso querido irmão Guilherme, e nós neste momento passamos a palavra a ele. Que esta canção edifique o seu coração, mas acima de tudo, que essa canção agrade o coração de Deus, exalte o nome do Senhor. Vamos ouvir essa canção. O mar azul, o mar secou, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância e forte, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor,
Tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. Nós faremos a leitura nos versículos 9 a 12. Nós já lemos esses versículos no domingo passado, mas nós gostaríamos de reler, porque hoje nós vamos falar sobre a terceira voz. No domingo anterior nós falamos sobre a segunda voz e hoje nós vamos falar sobre a terceira voz. Acompanhe conosco a leitura então deste texto, Apocalipse 14, versículos 9 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Continuando então as nossas reflexões neste capítulo, hoje nós vamos falar sobre a terceira voz, o juízo chegou. E eu gostaria então de destacar aqui 3 lições para nós neste texto. A primeira delas é a causa do juízo. Observe aí no versículo 9: Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Lá no versículo 11, nós temos na última parte do versículo: os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Nós temos aqui então a causa do juízo. Qual é a razão porque o juízo de Deus está sendo derramado? Qual é a razão do porquê este anjo está anunciando em grande voz, voz para ser ouvida por todo mundo, voz para ser entendida, compreendida em claro e bom som, esse juízo de Deus? A razão desse juízo está aí, por adorar a besta e sua imagem, ou seja, por comprometer-se com os valores da besta, com o sistema do mundo, por comprometer-se com esse sistema afastado de Deus, por beber, segundo o versículo 8, do vinho da fúria da sua prostituição, da grande Babilônia. Aqui é uma referência à besta que está descrita no capítulo 13, um pouquinho antes. E este compromisso consiste justamente em receber a sua marca na fronte ou sobre a mão. Ou seja, é uma identificação de que esta pessoa está comprometida com os valores contrários aos valores de Deus, com os valores deste mundo. Essas pessoas rejeitaram o Evangelho anunciado pela primeira voz. Esses não fizeram caso do Evangelho do Senhor Jesus. Esses voltaram as costas para Deus. Esses não tiveram, por isso mesmo, os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, conforme o capítulo 13 relata justamente a respeito da besta que emerge do mar. Lá no versículo 8 está escrito assim, do capítulo 13: E adorá-la quem? A besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
ou seja, rejeitaram o Evangelho do Senhor Jesus. E por rejeitarem, evidentemente, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Por não terem os seus nomes escritos no livro da vida, ou seja, por não assumirem compromisso com Cristo, por não se entregarem a Jesus, se entregaram ao mundo, se entregaram aos valores do mundo, abraçaram os valores da besta e por isso se comprometeram com ela, receberam, como diz o versículo 9, a sua marca na fronte ou sobre a mão, sinal, símbolo de que estão comprometidos com o pecado, símbolo de que estão comprometidos com um sistema contrário à vontade de Deus, que beberam do vinho da fúria da prostituição, da grande Babilônia, da prostituição de um sistema afastado de Deus. Esta é a causa do juízo. Quando Deus leva o povo de Israel para o cativeiro, a narrativa que nós encontramos no texto bíblico é que rejeitaram os profetas de Deus, que Deus, começando de madrugada, falou com eles, alertou, anunciou, mostrou a necessidade de arrependimento, mas eles rejeitaram, até que chegou o dia que não houve mais remédio algum, diz a palavra, e o povo de Israel foi levado para o cativeiro. Assim vai acontecer no final, por rejeitarem ao Senhor, por abandonar, por não se entregarem ao Senhor Jesus, por virarem as costas para a primeira voz, ou seja, a pregação do Evangelho, o anúncio da salvação, por rejeitarem o Cordeiro Jesus, por rejeitarem a oferta de salvação e assim comprometerem-se com os valores deste mundo, o juízo vem, o juízo chegou. Esta é a primeira lição que nós aprendemos aí, a causa do juízo. Ele não vem sem razão, ele não vem sem motivo. A palavra do Senhor diz que aquilo que o homem planta, ele vai ceifar, ele vai colher. A palavra do Senhor alerta para o fato das pessoas muitas vezes fazerem pouco caso da pregação do Evangelho. A palavra do Senhor alerta para o fato das pessoas brincarem com Deus, zombarem de Deus. Chegará o dia em que o juízo de Deus cairá sobre essas pessoas. Isto é claro nas Escrituras Sagradas. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, porque o juízo vem, e a causa do juízo é a completa rejeição da oferta da salvação. A causa do juízo é o fato daqueles que rejeitaram o Evangelho a abraçarem, a acolherem em seu coração pecado, fazerem um acordo com o mundo, aceitarem os valores do mundo. Isso fica simbolizado aí justamente por esta atitude de receberem a marca na fronte ou sobre a mão, a marca da besta. Segunda coisa que nós encontramos nesse texto, sobre a terceira voz, o juízo chegou, é a natureza do juízo. Veja nos versículos 10 e 11, acompanhe conosco aí. Os versículos 10 e 11 vão apresentar para nós em que consiste esse juízo. Primeira coisa que nós precisamos entender é que esse juízo é divino. O Evangelho do Senhor Jesus apresenta o caminho da salvação, mas também o Evangelho do Senhor Jesus apresenta o Deus que tem cólera, um Deus que tem ira, o Deus que não deixa impune o pecado. E aqui nesses dois versículos nós encontramos a natureza desse juízo. Em que consiste? Como será esse juízo? Primeiro, ele é divino, ele vem de Deus, é o próprio Deus que vai exercer o seu juízo sobre as nações, sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho e por isso mesmo abraçaram a imagem da besta, adoraram a ela e receberam a sua marca na fronte ou sobre a mão, conforme o versículo 9. Portanto, primeira coisa que precisamos entender sobre a natureza do juízo é que ele é divino, ele vem do céu, ele é de Deus. Assim como o Evangelho é divino, o juízo que virá será também o juízo divino. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos aí.
é que esse juízo também consiste numa reação justa e severa de Deus. Essa reação de Deus em aplicar o seu juízo é justa e severa. Diz aí esses versículos, observe que é justa, porque a oportunidade foi dada e ela foi rejeitada. Na primeira voz, o anjo tem um evangelho eterno e ele será pregado e é pregado a todas as nações. Mas aqueles que rejeitam vão receber a merecida punição do seu erro. É essa expressão que Paulo usa, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, falando sobre a devassidão do ser humano, a pecaminosidade humana, o afastamento de Deus, adorando mais a criatura do que o Criador, e diz o texto, recebendo em si mesmos a justa punição do seu erro. Esse juízo de Deus derramado sobre aqueles que adoraram a besta e a sua imagem e receberam a sua marca, ou seja, se comprometeram com ela, é um juízo justo. Deus é justo. Deus jamais deixou de ser justo. Isto faz parte da natureza de Deus, é um atributo de Deus. Mas também o juízo de Deus é severo. Diz aí o texto que nós acabamos de ler, versículos 10 e 11, que este juízo é destituído da misericórdia. Observe aí o versículo 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Sem mistura. Isso significa que esse juízo de Deus, este cálice, este vinho da cólera de Deus, conforme o versículo 10, não é misturado com misericórdia. Enquanto esse dia não chega, o anúncio, o alerta de Deus é mostrando a sua misericórdia, e os juízos de Deus que vão acontecendo ao longo da história estão permeados, recheados de misericórdia. Mas neste último dia, o juízo de Deus será sem mistura, de uma maneira severa. Não tem misericórdia misturado com esse juízo. Aí não tem mais jeito. Aqueles que rejeitaram, aqueles que acolheram em seu coração pecado, aqueles que adoraram o sistema desse mundo, que abraçaram os valores deste mundo, vão receber o juízo de Deus sem misericórdia. Mas também o juízo de Deus é intenso, ou seja, a natureza desse juízo é de uma grande intensidade. A palavra que nós encontramos aí para referir-se a isso é tormento. Versículo 11 diz aí, a fumaça do seu tormento. Esta palavra denota dor indescritível, denota sofrimento indescritível. Portanto, a natureza desse juízo que será derramado sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho, sobre aqueles que abraçaram os valores deste mundo, que adoraram a besta e se comprometeram com ela, é indescritível. A dor, a intensidade é fora de qualquer imaginação. Esta é a palavra usada, o seu tormento. Mas também esse juízo é de natureza definitiva e permanente. Observe aí que o texto vai nos informar que este juízo, que este cálice da ira de Deus, que aqueles que rejeitaram o Evangelho vão beber, diz no versículo 11, sobe pelos séculos dos séculos. E diz mais, e não tem descanso nem de dia e nem de noite. Esse é o juízo definitivo. Este é o derramar do juízo severo, do juízo sem mistura de misericórdia de Deus, do juízo que não prevê nenhuma misericórdia, é de maneira definitiva e de maneira permanente. Justamente as palavras que são usadas aí. Pelos séculos dos séculos não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. A terceira voz, o juízo chegou. Ele vem do Todo-Poderoso, ele é implacável, ele vem
por causa da rejeição ao Evangelho. Ele vem por causa do acolhimento do pecado no coração, por abraçar os valores deste mundo contrários à vontade de Deus. Mas nós temos aí uma terceira lição que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite: o livramento do juízo. Então nós vimos a causa do juízo, nós vimos a natureza do juízo, e agora nós temos no versículo 12, o livramento do juízo. Como é que podemos ser livres deste juízo? Como é que podemos evitar beber este cálice, este vinho da cólera de Deus? Ainda hoje, o alerta de Deus está sendo dado. Esse dia que João está vendo é o dia final. Ele ainda não chegou, mas ele está se aproximando, ele está chegando. E eu quero convidar você, que está me ouvindo nesta noite, a fazer uma reflexão da sua vida, a fazer uma análise da sua vida. Como é que você está vivendo? Você está acolhendo no seu coração o pecado? Você está abraçando os valores deste mundo? Rejeitando a voz do Evangelho? Rejeitando a oportunidade de Deus? Cuidado, porque o juízo de Deus naquele último dia será severo. Não haverá misericórdia, e ele será definitivo e permanente. Mas hoje nós temos no versículo 12 o anúncio da oportunidade mais uma vez. Hoje nós temos a maneira como nos livrar desse juízo. Esse juízo não cairá sobre aqueles cujo texto revela os santos. E como ele não cairá sobre os santos? Porque esses santos perseveram, permanecem na presença do Senhor. Mesmo diante das ameaças, mesmo diante da morte, mesmo diante da implacável perseguição da besta, conforme descrito no capítulo 13, esses santos perseveram, permanecem. Portanto, o livramento do juízo daquele último dia só pode acontecer a partir da perseverança, que consiste, diz aí o versículo 12, em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Leia comigo o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Certa feita Jesus declarou: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Lucas 21, 19. A perseverança consiste em permanecer fiel, em continuar caminhando na presença do Senhor, em não abrir mão dos valores do céu, dos valores que as Sagradas Escrituras apresentam. A perseverança consiste, mesmo em meio a lutas, tribulações, sofrimentos, perseguições, permanecer ainda fiel ao Senhor, continuar na presença do Senhor, confiando nele, crendo nele, vivendo para ele. E neste mesmo livro, quando o próprio Senhor Jesus manda João escrever à igreja de Esmirna, diz lá no versículo 10 do capítulo 2: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esta é a promessa bendita, esta é a maneira, é o caminho para se livrar deste juízo severo, implacável, que virá no último dia. Aqueles que perseverarem na presença do Senhor, aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, aqueles que continuarem guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, se verão livres desse juízo. Esse juízo cairá, diz o texto sagrado, sobre aqueles que adoram a besta, a sua imagem, e recebem a sua marca na fronte ou sobre a mão, ou seja, se comprometem com ela, com os valores que ela apresenta, que são contrários aos valores de Deus. Esse juízo virá de maneira implacável, derramado
pelo próprio Deus. O versículo 10 diz também: esse beberá, esse quem? Esse que rejeitou, esse que o versículo 9 aponta, beberá do vinho da cólera de Deus. Aqueles que beberam do vinho da fúria da prostituição da grande Babilônia, como está no versículo 8, agora vão beber do vinho da cólera de Deus. Mas os santos não beberão. Os santos, permanecendo fiéis ao Senhor, os santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, esses se livrarão deste juízo severo. Esses estarão seguros, esses estarão guardados. Aqui está a perseverança dos santos, que consiste em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Este é o caminho para que esse juízo não recaia sobre a sua vida. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já caminha com o Senhor Jesus? Você já se comprometeu com os valores de Deus, conforme escritos na palavra do Senhor? Então permaneça fiel, continue fiel, fique firme, não negocie os valores de Deus, não acolha o pecado no seu coração, não abrace os valores deste mundo, permaneça fiel, permaneça na presença do Senhor, continue guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Desta forma, certamente recebemos o livramento do juízo. Eu concluo a nossa reflexão nessa noite, convidando você a uma entrega completa e total do seu coração, da sua vida ao Senhor Jesus, comprometendo-se com Ele. E por isso mesmo recebendo a gloriosa promessa de que o seu nome está escrito no livro da vida, porque se o seu nome está escrito no livro da vida, de forma alguma você receberá a marca da besta na fronte ou sobre a mão. Você não se comprometerá com os valores deste mundo, porque o seu valor maior é comprometer-se com os valores do céu, porque o seu compromisso é com Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. Você já entregou a sua vida para Jesus? Descanse no Senhor, persevere no Senhor, permaneça no Senhor. Que Deus te abençoe, que esta palavra ecoe no seu coração, em meu coração, e possamos vivenciá-la até o glorioso dia da volta de Cristo. Amém. Estamos nos aproximando do encerramento do culto dessa noite. Nós vamos ainda cantar o hino de número 107 do nosso inário, cujo título é Ao Pé da Cruz. Vamos cantar este hino. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei,
dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o culto dessa noite. Agradecemos mais uma vez pela sua companhia e desejamos a você e a sua família uma semana de paz, de alegria, de vitórias na presença do Senhor. Nós vamos orar e receber a bênção, concluindo o culto dessa noite. Oremos. Grande Deus, poderoso Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus presente, o Deus que caminha ao nosso lado. Agradecemos ao Senhor por esta noite, pela oportunidade de prestar culto ao Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, Deus, que foi exposta, Deus, ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocá-la em prática em nossa vida, a atendê-la, ó Deus, viver de acordo com a vontade do Senhor, perseverar na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante a Tua face e nos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito repouse sobre vós, irmãos queridos, sobre a Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor em todo